gente! Sejam bem-vindos a mais um podcast do quadro Mulheres, junto com o Grupo Mulheres do Brasil, em parceria com o Irlanda Talk Show. Eu sou a Lidiane, eu sou voluntária do Grupo Mulheres do Brasil há mais de 2 anos. Hoje a gente tem mais um podcast com o tema Como preparar um currículo na Irlanda. Isso é muito importante, gente, prestem atenção, por favor. E a nossa convidada de hoje é a Silvia Walker. Seja bem-vinda, Silvia. Obrigada por estar aqui. Obrigada pelo convite. Fala um pouco de você pra gente. Bom, eu me chamo Silvia Caroline, trabalho na área de recrutamento tem 18 anos. Desses 18 anos, eu já trabalho 4 anos na Irlanda, com recrutamento para a Irlanda e também para outros países da Europa, né? Eu atuo com recrutamento, sou co-founder da Thrive Up Consultoria de Carreira, que ajuda na preparação de currículo e também trabalho com coaching de carreira. Há 12 anos atuando com coaching de carreira e ajudando as pessoas a encontrarem e direcionarem suas carreiras para onde realmente elas se identificam. Bom, então, já que você está aqui conosco hoje, a gente tem várias perguntas. E a nossa primeira seria como construir um bom CV. Eu acho que é o pontapé para a gente também conseguir um bom emprego, não é? Então fala pra gente como fazer isso. Vamos lá. Para falar um pouquinho de currículo na Irlanda, principalmente, né? Existem muitas diferenças entre o currículo da Irlanda e o currículo do Brasil. Então, pra gente começar, eu acho, o primeiro ponto do currículo tá nos seus dados, né? O que colocar nos seus dados? Então, vamos lá. Começa por aí, um nome, endereço. Eu não preciso entrar em detalhes, nome de rua ou qual a rua que eu moro, nada disso. Eu posso colocar somente o bairro que eu moro, qual é a região, porque isso ajuda os recrutadores a entenderem, né, para onde que você vai trabalhar, se está próximo, se é de fácil acesso, se não é. Então, eu acho que dá aquele norte pro... Eu posso só fazer uma pergunta rápida? Pode. A gente podia colocar só nosso air code ou só o bairro? Por exemplo, eu moro em Rathmines. Eu colocaria só Rathmines ou eu colocaria o meu air code? Não, colocaria só o bairro, porque o air code vai dar exatamente no teu meu endereço, né? Tá. Então, só o bairro é o suficiente. Aí a gente entra também na parte de colocar a questão de e-mail e o teu telefone, que é como o recrutador vai te encontrar, né? E um ponto que às vezes está nos dados pessoais e que eu deixo muito a critério de cada pessoa é a questão do visa status, tá? Porque esse é um tópico que muita gente fala, se eu colocar isso no meu currículo, eu vou estar fechando portas, né? Ou dependendo do seu visa status, principalmente quem depende de um visto na Irlanda. Então, eu acho que tem 2 pontos como recrutadora. Dependendo da empresa que eu atuo como recrutadora e de como a empresa vê isso, se ela fornece visto ou não, é um fator que, ok, para mim, se a empresa fornece visto para qualquer cargo, ok, é indiferente aquela informação no currículo. Né? Eu não vou dar ênfase, não vou dar atenção para aquela informação. Mas, porém, se eu trabalho para uma empresa que ela não fornece visto, de uma certa forma aquilo pode ser uma barreira. Porque quando eu olho o currículo, a primeira coisa que eu vou dizer, não, esse currículo não posso passar para frente por causa da barreira do currículo, né? Mas varia de empresa para empresa. Então... esse tipo de informação, se você não colocar, né, ela no teu currículo e deixar para o recrutador te ligar, corre o risco de muitas vezes você receber vários e-mails do recrutador te perguntando o teu visa status, né? Então, esse é o ponto. Mas eu acho que nos dados seria essas maiores informações e adicionar o LinkedIn, tá? Ou o QR Code, ou o link. Eu prefiro o link direto, porque... quando eu abro o LinkedIn no e-mail, se ele tiver o QR Code, eu não vou pegar o meu celular, às vezes, para olhar. Então, se eu tenho o link, eu só clico ali e já vai direto pro link da pessoa, né? Perfeito. Depois disso, a gente vem pro sumário, que eu acho que seria a segunda etapa do teu currículo, né? O que é o sumário? Eu acho que ele é super importante, mas a gente tem que pensar muito o que colocar nele, que eu acho que é a maior dúvida que as pessoas têm, né? O que colocar, porque ele é as tuas principais skills que estão relacionadas à vaga que você está buscando um emprego. Então, é trazer dessa forma teus principais achievements,
conseguir deixar claro para o recrutador, naquelas 3, 4 linhas, qual exatamente é o cargo que você está buscando. Isso eu acho que é extremamente importante, sabe? Trazer os teus achievements, teus resultados e deixar claro qual é a vaga que você está concorrendo. Isso é fundamental. O sumário pode ser em bullet points ou colocar um descritivo, mas tentar não passar de 4 linhas, sabe? Porque quando a gente passa de 4 linhas, se torna aquela leitura cansativa, né? Porque ele é um sumário, ele não é o teu currículo inteiro, é só o sumário. Então tem que estar o principal ali. E depois a gente vem ou para a questão de escolaridade ou para a questão de experiência, tá? Por que eu digo uma das duas? Primeiro, quando que eu coloco a educação antes da experiência? Quando eu tenho uma educação extremamente relevante para aquela vaga e que ela está atualizada, tá? Que ela é extremamente atual. Por exemplo, eu tô concorrendo a uma vaga de engenheiro civil. Mas eu fiz essa faculdade, há 20 anos atrás. Então, a minha experiência, ela conta muito mais do que a sua educação. Então, ela vai lá pro final. Agora não, eu cheguei na Irlanda, eu fiz uma faculdade aqui na Irlanda, na área de marketing, eu tô concorrendo uma vaga na área de marketing. Coloca lá a tua educação antes da tua experiência, se ela está, realmente acabou de fazer e ela vai adicionar muito pro que você já tem de experiência, tá? Então, daí ali a gente vem com a parte de educação, colocar os treinamentos, se você tem algum treinamento adicional, e cuidar muito, porque às vezes a gente faz muitos treinamentos, além da graduação, da pós-graduação, mas nem sempre todos esses treinamentos são relevantes para a vaga que eu estou concorrendo. Então, se não é relevante, não coloca. Tira. Deixa somente o que é relevante, o que realmente vai agregar para a vaga. E depois disso, vamos às experiências profissionais, né? Eu acho que um fator bem importante para a gente abordar nas experiências coloquei lá o nome da empresa, coloco lá o cargo que eu tenho e a questão do tempo. Tentar sempre colocar mês e ano. Eu não preciso colocar data exata, mas mês e ano. Muitos currículos, eles vêm só com um ano. Então, eu não sei se, o ano tem de janeiro a dezembro. A pessoa pode ter iniciado, tá lá há 2 anos, como ela pode estar há 1 ano e 1 mês. Então, é muito importante essa informação pro recrutador, né? Entender em questão de tempo, de experiência e tudo mais. Então, colocar o mês e o ano é super importante. E quando a gente descreve as atividades, descrever essas atividades de forma que o recrutador consiga ver resultados, que ele consiga ver números, sabe? Trazer números, trazer percentuais é extremamente importante quando eu descrevo uma atividade. E os achievements. Eu sempre digo que não tem como eu trabalhar numa empresa 1 ano e chegar no final do ano e dizer que eu não agreguei nada para aquele trabalho. Alguma coisa eu tenho que ter feito de diferente lá para ter agregado ou ter sugerido alguma melhoria em algum processo, né? Cada empresa que a gente passa, a gente agrega um pouco, né? A gente deixa algum legado lá dentro. Então, eu acho que isso é um achievement que tem que estar no teu currículo. E posso só fazer uma pergunta, então, sobre isso? Eu acho que é a dúvida de muitas pessoas. Quando você vai colocar esse achievement, como você coloca isso? Dentro da sua experiência? Normalmente eu coloco um tópico abaixo para deixar ele em destaque, sabe? Coloco experiência, trago em bullet points, 4, 5. Quando a gente descreve as experiências, no máximo 8 bullet points seria o máximo, sabe? Não precisa trazer mais que isso. E depois vem um como achievement. E aí coloco os achievements. Perfeito. Tá? Eu acho que o achievement é super importante, porque eu vejo muitos hiring managers, eles olham o currículo, né? E eles me perguntam, tá, e o que essa pessoa entregou para a empresa? Não tá ali no currículo. Então, é muito importante essa informação já estar no currículo para que o currículo se torne atrativo, né? Tanto para o recrutador quanto para o hiring manager que vai estar também revisando esse currículo, tá? E depois, por último, eu trago aquela general skills, que eu chamo, que é o quê? Eu colocar meu conhecimento em softwares. Toda a área que a gente atua, na maior parte, você trabalha com determinados softwares. Sim. Que eles são super importantes.
né? Eu estava fazendo recentemente uma vaga de Treasure e precisava conhecimento em um software de 3 que eles já utilizaram. Mas muitos currículos não vinham com essa informação. Então, eu precisava entrar em contato com a pessoa, pedir para ela me acrescentar essa informação. Então, é muito importante. Quais são os softwares que eu atuei? Principalmente esses softwares aí, esses sistemas que são mais globais aí, que todo mundo conhece. Então, é bem importante a gente colocar, se tem conhecimento neles. Lá no General Skills também que eu coloco, se eu tenho Drive License, que é necessária para vaga. Eu já digo assim, se a vaga que eu vou atuar não pede, não tem por que eu colocar. Só coloco se a vaga pede. Questão de Language Skills. Eu vejo aí uma falha grande dos brasileiros. Eles escrevem no currículo que eles falam inglês, mas eles esquecem muitas vezes de colocar que eles também falam português, que é a sua principal língua, porque em algumas vagas que você está concorrendo, o português é diferencial. Ele vai adicionar, né? Então, eu acho que isso é bem importante e a gente coloca tudo lá no final, tá? Eu digo uma falha bem grande que eu vejo, às vezes, em currículos, é que a pessoa gasta meia página, uma página do currículo para falar de skills, soft skills, né? As skills mais comportamentais, quando eu vejo um currículo, por exemplo, que a pessoa escreve, atenção a detalhes. Eu só vou avaliar essa competência quando eu for fazer a entrevista com ela. Então, essa competência não há necessidade dela estar descrita no currículo, sabe? Eu gastar meia página colocando competências comportamentais que não vão agregar para o recrutador ou para o próprio hiring manager. Eu acho que é mais importante você gastar aquele espaço do teu currículo para colocar realmente tuas experiências, né? Agregar em experiências. Ótimo, perfeito. Eu acho que aí, como você citou, né? Quantas páginas deve ter um currículo? Tá. Eu, assim, em termos de páginas, 1, 2 páginas, tá ok, né? Eu digo que para cargos mais seniors, por exemplo, diretores, né? Senior directors, cargos nesse nível, é difícil, né? Você colocar, às vezes, uma experiência de 20, 30 anos em 2 páginas. Então, nesses casos, às vezes, acaba vindo um currículo de 3 páginas e tá ok, sabe? Ou também acontece muito em currículos mais acadêmicos. Quem vai mais para a área acadêmica, que precisa realmente mostrar a participação em eventos, em conferências e tudo mais, provavelmente esse currículo vai ter mais do que 2 páginas, tá? Mas são esses casos, vamos dizer, exceções, né? Num ideal de 1, 2. Vale a pena dizer aqui que o que nós estamos passando aqui é para que você tenha um currículo que ele seja apropriado às normas daqui. Então, 2 páginas, e conforme a Silva está colocando, para nós colocarmos a nossa experiência e tal. Agora, vamos falar sobre a keywords. Ótimo. Você já falou que você tem que colocar os seus achievements e tudo isso, e então fala pra gente, porque, só fazendo um parênteses, para quem vai aplicar para grandes empresas, sempre falam que primeiro é o computador que vai ler o nosso e-mail, e se não tem keywords lá, nosso e-mail, nosso CV, se não tem keywords para aquela vaga, a gente não entra na seleção. Então, como que a gente pode colocar as palavras certas no nosso CV? Olha, Lidiane, não é nem só o computador que vai fazer a tua avaliação, é o próprio recrutador também, porque quando eu olho o currículo, a gente recebe inúmeros currículos por dia. Eu digo que eu tenho uma média de analisar de 100 a 200 currículos todos os dias. Né? Ou é entre currículo que eu avalio, ou é entre próprio buscando profissionais no LinkedIn. Então, é esse número que eu vejo todo dia. E eu não consigo ler todos eles detalhadamente do início ao fim. Então, meu primeiro ponto é buscar as keywords, se elas estão lá. Se as keywords estiverem lá, eu vou adiante e vou ler todo ele para entender se faz sentido, se aquela experiência é relevante com a vaga que eu estou buscando profissional. Caso não tenha as keywords, facilmente esse currículo será eliminado. Ou pelo recrutador, ou pelo próprio sistema. Sabe? Aí o currículo nem vai chegar
no recrutador. Então, como colocar as keywords? Que eu acho que é a maior dúvida, tá? Eu tive até ontem uma cliente que ela falou pra mim, eu pego a job description e eu pego o meu currículo, eu fico olhando e eu não sei o que colocar. Bem-vindo. Acho que todo mundo pensa isso, né? O que colocar ali. Então, quando eu leio, eu acho que a gente tem que ler a job description e entender ela. A primeira coisa, entender realmente o que tá pedindo. Normalmente as keywords, elas aparecem mais de uma vez no currículo. Primeiro ponto, tá? Na job description. E elas estão todas descritas nas atividades. Então, tipo, desenvolvimento de sistema X. Tá lá. Se ele tá pedindo desenvolvimento de sistema X, eu tenho que colocar no meu currículo onde que eu trabalhei com desenvolvimento, porque é isso que ele tá pedindo. Sim. Tenho que trazer o sistema tal que ele está pedindo. Então, é esses pontos que eu tenho que ler, analisar, se eles estão no meu currículo. Se eles não estão, volta lá, refaz o currículo, customiza ele, adapta, coloca essas informações antes de aplicar para a vaga. Eu acho que nem só as keywords são importantes, mas também os job titles. Tá? Que eu acho que é uma falha muito grande que a gente... Às vezes, principalmente quando a gente tem o nosso currículo no Brasil e que a gente vem para Irlanda, às vezes a gente pega e faz aquela tradução ao pé da letra do job title. E que, na verdade, é diferente as profissões aqui. Então, Sim. a gente precisa entender esse mercado, entender isso e colocar os job titles corretos, sabe? Tanto buscar as keywords e ver qual é o job title dessa vaga que eu tô aplicando. Eu tenho esse job title no meu currículo, ou ele está relacionado, sabe? Tipo, ou os títulos que eu uso, eles estão relacionados com a vaga que eu tô aplicando, porque tem que fazer sentido, que eu acho que é a primeira coisa que o recrutador vai olhar, né? Os títulos das vagas que você já trabalhou e também as keywords, encontrar as duas coisas lá no teu currículo, tá? Eu acho que até, Lidiane, tem uma outra coisa que eu lembrei agora falando disso, Claro. das experiências, que eu acho que é super importante a gente abordar, que eu vejo muito que isso acho que acontece facilmente com os brasileiros. Quando a gente chega na Irlanda, eu acho que é o caso de muitos, a gente passa por vários empregos, né, que não estão relacionados à nossa área. É o início, né? É o início, que é onde a gente está se desenvolvendo. A gente está se desenvolvendo em questão de idioma, a gente está se desenvolvendo em questão de trabalhar num ambiente multicultural. Mas como colocar essa informação no currículo, né? Eu acho que esse é um ponto da experiência que a gente não abordou e que é extremamente importante. Como que eu vou colocar? Porque, às vezes, as pessoas trabalharam em 8, 10 empregos diferentes até elas se sentirem preparadas para voltar a atuar na área delas. Exatamente. Se eu pegar o meu currículo hoje e colocar 8 experiências profissionais que eu tive na Irlanda, todas separadas, tempo por tempo, eu vou usar toda a minha primeira página, não é? A minha experiência lá do Brasil, que é extremamente relevante para eu retornar, ela fica lá na segunda página do meu currículo. Então, eu acho que uma recomendação que eu tenho nesses casos é pra gente juntar numa página, todas aquelas experiências, resumir ela numa só, sabe? E usar no máximo 2, 3 linhas do teu currículo para colocar isso. Por exemplo, trabalhei com diferentes empregos relacionados a atendimento. Eu posso colocar um customer service e ponto. Do período X ao tal, eu trabalhei como customer service e não colocar nome de nenhuma empresa, porque foram empresas diferentes. E aí já deixa na primeira página do teu currículo a tua experiência do Brasil. Eu acho que isso é uma coisa que ajuda muito, sabe, para as pessoas. Se elas fizerem dessa forma, é uma dica que eu acho que pode ajudar muito para evitar que a tua experiência, que é muito relevante para você conseguir se recolocar, ela fique lá atrás no teu currículo. Ótimo você falar sobre isso, porque quando a gente chega aqui, normalmente a gente trabalha de cleaner, de todas essas coisas que te importam, vai assim. E na hora de colocar no currículo é a nossa dúvida, porque ou você deixa uma gap,
E as pessoas perguntam, o que você fez esses 2, 3 anos? Ou seja, quanto tempo você trabalhou com isso? Ou a gente fica insegura de colocar que eu fui cleaner. Eu fui cleaner por 4 anos. Sim. E eu não podia ter uma gap tão grande no meu CV e falar, nossa, eu fiquei só estudando 4 anos inglês, né? E aí, a gente vai olhando, a gente muda o título para ficar um pouco mais sociável ao que a gente vai mandar para vaga. Tem essa coisa ainda de, por exemplo, se eu colocasse lá que eu fui housekeeper no hotel por 4 anos, como isso soa no meu CV? Não, eu acho que esse não é o problema, porque todo mundo entende que você tem essa fase. Porque isso não é só um problema com o brasileiro. E não é um problema, é uma etapa da vida que a gente passa para se desenvolver, né? Então, eu vejo que essa informação tem que estar no teu currículo. Se você ficou na mesma empresa 4 anos como housekeeper, você pode colocar isso daquela forma. Porém, se a questão é que se você está tentando uma vaga para customer service e housekeeping, ele está relacionado porque você está prestando um serviço de customer service. Então, você colocar um customer service lá na tua descrição é uma keyword a mais que vai ajudar no teu currículo em vez do housekeeping. Perfeito. Tá? Perfeito. Vamos saber disso. Agora a gente gostaria de falar só sobre um pouquinho das diferenças dos currículos na Irlanda e na Europa. Bem resumidamente, porque óbvio que você sabe disso, mas as pessoas às vezes aqui a gente aplica para vagas em outros países, como Alemanha, França e assim. Pode só fazer um resuminho para a gente dessas diferenças e como que a gente poderia adequar o nosso CV a cada país? Sim. Para alguns países, o currículo muda um pouco, tá? Por exemplo, aqui na Irlanda, a gente usa um currículo muito padrão. Não usa foto, né, do modo geral, é só se alguma empresa pedir foto. Já na Alemanha, eles gostam do currículo com foto. Então, se você recebe um currículo de alguém da Alemanha com uma foto, não dá para julgar e dizer, essa pessoa colocou foto no currículo, porque é uma coisa muito cultural deles. Sim. É como no Brasil, acho que muitas empresas no Brasil pedem foto no currículo em algumas áreas ainda. Então, existe, tá? Alemanha se pede muita foto no currículo. França, a formatação do currículo é totalmente diferente. Eles gostam muito daquele currículo criativo, com colunas, com cores, com foto. Então, é bem diferente a formatação do currículo lá daqui. Tá? Então, a gente tem que cuidar quando a gente aplica. A Holanda é extremamente similar à Irlanda, mas a gente tem que cuidar, tá? Principalmente, assim, quando eu tô aplicando por uma empresa global, está tudo bem, né? É mais ok se eu mandar exatamente o mesmo currículo que eu uso na Irlanda e tudo mais. Mas quando eu tô aplicando o meu currículo para uma empresa mais local, eu deixo a dica, assim, sempre dá uma pesquisada realmente no que eles estão buscando, como é a cultura, para adequar teu currículo quando você enviar diretamente para aquele país, tá? Perfeito. Já mudando para tem tudo a ver, tá tudo, né, ligado uma pergunta na outra. Então, quando a gente aplica para as vagas, como que funciona para a gente o sistema ITS? E o nosso currículo pode ser barrado por esse sistema? E se sim, como evitar isso se a gente quer aplicar para uma vaga que a gente sabe que isso pode acontecer? Tá. Não que o seu currículo pode ser barrado, sabe? Teu currículo vai entrar no sistema. Mas como que ele funciona, né? Primeiro, o que é o sistema ITS? Que às vezes as pessoas não sabem o que ele é, né? Ele é o software que você envia o teu currículo e que vai armazenar as informações do teu currículo, tá? Como que o recrutador usa esse software? O recrutador usa esse software para ler o seu currículo, mas ele também usa esse software para fazer pesquisas de currículo. Por exemplo, se eu estou procurando um profissional finanças, eu vou lá, digito as keywords que eu procuro e o software vai me trazer todos os currículos que estão lá no sistema com essas keywords ou com esses job titles e tudo mais. Isso é o sistema ATS. Quando a gente manda o currículo, aplica para uma vaga, normalmente tem gente até que reclama muito. Nossa, eu tenho que preencher todas aquelas minhas informações em alguns sistemas. Tem outros que não, que você só vai lá, dá o upload do teu CV e pronto, tá feito, né? A gente só coloca os primeiros dados e o teu CV vai para aquele sistema.
ótimo. O sistema recebeu o teu currículo, normalmente ele coloca cada informação nos campos. Por exemplo, campo das descrições de atividades, o campo do nome da empresa, todos os campos ele coloca teu currículo. Então, o que vai acontecer? Dependendo de como o teu currículo estiver formatado, o sistema não coloca as informações no campo correto. Você nunca aplicou para uma vaga que às vezes você olhou, pegou quando ele baixou as informações lá no sistema, aí estava na descrição o job title em vez de estar as informações da descrição? Às vezes isso acontece. Então, isso é quando a gente não está com o currículo bem formatado, o sistema não consegue pegar as informações corretas. E aí que mora o problema. Por quê? Por exemplo, se no job title o teu não tiver exatamente aquela informação correta, ou tiver as descrições das atividades, quando eu, como recrutadora, for fazer uma busca de currículos pelo título da vaga, teu currículo nunca vai chegar na minha mão. O sistema nunca vai me mostrar o teu currículo. Olha a importância de saber sobre isso. Então, eu acho que esse é um ponto-chave, assim, que é extremamente importante eu cuidar com a formatação do meu currículo. Evitar ao máximo figurinhas, né? Que às vezes, eu coloco aquela imagem no do telefonezinho lá nos meus dados pessoais. Às vezes, meu telefone não vai parar no campo correto por causa disso. Ou, tipo, do e-mail. Ou, às vezes, eu coloco... divido o currículo, eu vejo às vezes a descrição tá numa coluna e escolaridade, outras informações em outra coluna. Isso atrapalha a leitura do teu currículo no sistema, tá? Então, é o principal problema, assim, né, que a gente tem que pensar. E tem outro fator que é bem legal abordar, que é qual o formato que eu envio o meu currículo, tá? Para sistema ITS, preferencialmente PDF. Tá? 90% dos casos o PDF vai ter uma leitura muito melhor. Outros casos, tipo, eu posso usar o Word, tá? Mas assim mesmo, eu sempre mando um currículo em Word somente se for solicitado para enviar em Word. Sempre dar preferência para o PDF. Porque no PDF, a gente não sabe, tipo, se eu mando ele em Word... Por exemplo, eu tenho uma versão do Word e o recrutador tem outra. Quando ele recebe o currículo, às vezes meu currículo pode chegar não formatado adequadamente, né? Entendi. Então, eu acho que quando a gente manda em PDF, 100% de certeza que aquilo vai chegar igual, né? Bom saber. Tem um vídeo curioso que eu vi uma vez, passando assim no Instagram e tal, um cara falando sobre um rapaz, acho que foi lá nos Estados Unidos. Ele usou essa inteligência artificial, né, de pegar as keywords e tal, e no currículo ele colocou na cor branca do papel pra, tipo, contratar essa pessoa, sabe? Parece que ele foi chamado pra tanta coisa, cara. Tipo, é um hackzinho, sabe? Tipo, a galera é muito foda. Só, eu tô entrando aqui, na verdade, pra falar que a gente tem só mais 2 minutinhos, tá? Que vai terminar. E rapidão, assim, eu odeio quando nesse site você tem que colocar manual, cara. Se fosse toda vez esse automático, seria tão fácil a vida, né? Tem hora que dá vontade de desistir de aplicar pra vaga só de pensar que você tem que preencher tudo sozinho. É verdade, é verdade. Eu sei, o pessoal tem aquela questão, né? De, vou usar no Easy Apply do LinkedIn, né? Maravilhoso, esse é o melhor que tem. Eu também acho. Mas eu digo, vale muito mais uma aplicação bem feita, bem analisada, do que 10 aplicações de Easy Apply sem analisar o teu currículo, sem analisar a job description da vaga que você está aplicando, sabe? Eu acho que isso é super importante. Tá, a gente tem mais 2 perguntas, Edu, pode ser? Pode ser. Rapidinho. Vamos. Bem resumidamente, a gente tem que ter um único CV e a gente pode mandar para todas as vagas ou a gente deveria adaptar nosso CV a cada vaga que a gente... Por exemplo, uma área só, geralmente você aplica para sua área, mas a empresa muda. Então, como que a gente faz isso? Um CV, a gente adapta o CV para cada vaga, empresa, ou a gente tem um único CV e tá certo? Eu aconselho ter um CV master com todas as suas informações e adaptá-lo ele para cada vaga, para deixar o mais customizado possível, sabe? Vai ter que gastar tempo? Vai, mas ele é um investimento de tempo que você vai ganhar lá no futuro. Porque aí, tipo, as tuas chances de ser chamado
para a vaga vão aumentar, quanto mais customizado com aquela job description. Perfeito. E a nossa última pergunta, qual que é a sua dica para a gente ter um currículo de sucesso? Olha, eu acho que o currículo mais customizado possível é o principal, né? Tentar customizar o máximo que você puder, ter o currículo de acordo com as vagas que você quer. Entenda do mercado, olhe perfis de outros profissionais da área, exatamente da área que você quer. Veja como está o currículo deles, tenta para se adequar àquele mercado. Mas eu acho que o principal ponto é eu analisar, ter aquele análise crítica do meu currículo quando eu aplico para as vagas. Porque as pessoas muitas vezes falam, eu apliquei para 100 vagas essa semana e não fui chamada para nenhuma. Algo tá errado. Sim. Entende? Então, não é questão de que ninguém tá te chamando. Será que não é o caso de eu voltar e analisar meu CV? Eu não preciso olhar o que eu tô fazendo de errado. Então, analisar quais vagas eu apliquei. Então, por isso que eu digo, a qualidade vale muito mais, né? Aplica para menos vagas e vê quantas te chamaram. Né? Eu costumo fazer uma tabela, né? Eu adoro tabelas. Mas eu costumo fazer uma tabela. Quais as empresas que eu apliquei? Quais foram os títulos das vagas que eu apliquei? Qual foi o currículo que eu usei? Se eu usar o mesmo currículo para as 5, quantas me chamaram? Né? Me chamou 2 empresas. Ótimo. O que essas 2 empresas têm de relevante, né? Como que eu posso fazer? Apliquei para as outras 3. Essas outras 3 não me chamaram. Vamos revisitar meu currículo para as próximas vagas que eu aplicar e eu adicionar as informações que faltaram? O que pode ter faltado? Né? Então, eu acho que esse é o ponto-chave. Eu consegui fazer sempre essa análise do meu currículo, né? Ter aquele senso crítico de olhar meu currículo, ver o que faltou e adequá-lo. Não adianta eu ficar aplicando e continuar errando sempre, né? Pra mim, tipo, se eu aplicar para 5 vagas, pelo menos uma tem que me chamar. Se eu não me chamar, algo tá errado. É isso. Silvia, muito obrigada. Eu acho que foi muito rico tudo que você falou hoje. Principalmente para quem vai começar a fazer um currículo agora, aplicar para alguma vaga. A gente está desejando boa sorte para todo mundo. Então sigam essas dicas para que você seja chamado para as entrevistas, né? E é isso. Onde que a gente pode te achar, Silvia? Para me achar, vocês podem usar o Instagram, tá? Tanto o meu Instagram, que é Silvia Carol, ou o Instagram da Thrive Up Career. Os 2 conseguem me achar, estou sempre à disposição e que também queria agradecer a oportunidade aí do Grupo Mulheres do Brasil, que eu também participo como voluntária. Acho a iniciativa fantástica do grupo e também a Orlando Talk Show pela oportunidade. Gente, perfeito. Muito obrigada. Obrigada, Silvia, por já agradecer aos 2. É isso, gente. Obrigada. Vão lá, curtam, comentem. E o sininho, né? Esqueci do sininho Se inscreva, é isso. Se inscreva, eu vou esquecendo das coisas. É isso. Edu, obrigada mais uma vez por ter a gente aqui. É isso, gente. Obrigada. Um beijo. Tchau.